Sabem que há uma teoria, que é a teoria da torrada queimada, que diz que sempre que queimamos uma torrada ou perdemos um autocarro ou há trânsito ou acontece alguma coisa que nos atrasa, esse atraso existe por uma razão. É como se o universo te estivesse a dizer, olha, espera aí, calma, isto não vai acontecer agora, por isso não te stresses tanto. E eu dei de caras com esta teoria no outro dia no TikTok e fiquei a pensar nisto. Todas as vezes que eu queimei a torrada, que eu perdi o comboio, o autocarro, que eu apanhei trânsito quando estava no Uber, eu comecei a pensar nestes momentos. E é impressionante como quase todos estes momentos se traduzem em momentos muito felizes da minha vida. Por exemplo, nos últimos meses que eu estive em Leeds, na Inglaterra, eu conheci a Ana. A Ana é uma rapariga portuguesa de Mirandela. Temos imensos amigos em comum. Transformou-se numa das minhas amigas mais próximas. E eu só a conheci pela primeira vez pessoalmente porque perdi o comboio. Na altura que isto aconteceu, se não me engano, foi em fevereiro do ano de 2025, ou seja, mesmo no ano em que eu estava prestes a regressar a Portugal. E eu e a Ana, nós já sabíamos que existíamos, ou seja, eu já sabia que a Ana existia, que estava em Leeds, ela também sabia que eu existia e que eu estava em Leeds, mas por acaso ainda não tínhamos tido a oportunidade de nos conhecer pessoalmente e também não tínhamos nunca falado assim muito por mensagem nem por nada. E é muito engraçado porque eu lembro-me deste dia, porque foi mesmo uma daquelas coisas que acontecem e quando tu pensas nelas, tu pensas, fogo, ainda bem que aconteceu e ainda bem que foi dessa forma. E de facto só foi dessa forma porque eu perdi o comboio. Isto foi uma coisa que eu aprendi possivelmente a fazer no último ano que estive em Huddersfield a trabalhar no Greggs. Porque eu na altura, quando não estava a fazer assim não tinha grande horário no Greggs, nem fazia assim tantas horas. Se eu tivesse um turno a começar às 10 da manhã, eu provavelmente ia acordar tipo às 9h15, porque morava a 5 minutos da loja, então não fazia questão de estar a levantar-me cedo, comer qualquer coisinha, vestir-me com calma. Agora eu sei que isso era muito pouco saudável, e quando comecei a trabalhar mais horas, é como comecei a perceber que isto, eu não ia conseguir viver bem assim. Então comecei a acordar mais cedo, para ter mais calma, para permitir mesmo que o meu cérebro acordasse e percebesse, olha, vais começar mais um dia. E eu adotei esta medida até mesmo o último dia em que eu trabalhei no Greggs. E neste dia em específico, eu tinha acordado com tempo, comi o meu pequeno almoço, fiz a minha merenda para levar para o trabalho, vesti-me com calma e depois, quando estou para sair de casa, meti as mãos ao bolso e não encontrava os meus fones. E vocês já sabem que eu não consigo sobreviver sem música. E a verdade é que eu morava em Burley. E Burley tem uma estação de comboios que é, fora de brincadeiras, que é literalmente no comboio demorava-me 3 minutos a chegar ao centro de Leeds. E por demorar 3 minutos a chegar ao centro de Leeds, demorava se calhar 5 minutos no total a chegar à minha loja. Então havia vezes que eu apanhava o comboio quando tinha turnos muito longos. Quando sabia que ia trabalhar mais do que 6, 7 horas, eu sentia, ok, eu sei que vou ter um dia complicado, vou ter um dia longo, por isso vou apanhar um comboio e depois, só sair do trabalho e quiser vir a pé, para casa vou. Se quiser apanhar outro comboio, outro autocarro, não há problema nenhum. E nesse dia eu ia de autocarro, porque ia trabalhar demasiadas horas para o meu agrado, e eu não conseguia estar, não ia conseguir viver com o facto de não saber onde é que estão os meus fones. Porque eu sei que ia pensar nisso o dia todo e que não me ia conseguir concentrar e que depois ia querer se calhar vir a pé para casa e não tinha música, ou ia querer estar no comboio ou no autocarro, não ia ter música e já estava a estressar. Então andei à procura dos meus fones, porque tinha tempo, achava eu que tinha tempo para procurar os meus fones. A verdade é que maior parte das vezes, se calhar tipo 90% das vezes, os comboios estavam sempre atrasados. Sempre, sempre, sempre. E há uma aplicação, que é a aplicação dos comboios em Inglaterra, que ele está constantemente a atualizar e a dizer se os comboios estão atrasados ou não. E eu não sei se isto de facto aconteceu ou se é uma daquelas coisas que a nossa cabeça cria só para nos proteger os sentimentos, mas a verdade é que quando eu fui ver as horas,
Pensei, fogo, só tenho 5 minutos para ir para o autocarro, para o comboio. E não é que eu morasse assim tão longe, mas eu não sabia dos meus fones. E quando eu cliquei na aplicação do comboio, eu ia jurar que dizia que o comboio estava atrasado 5 minutos. Ou seja, no total tinha 10 minutos para encontrar os meus fones e sair de casa. Então eu pensei, não, eu consigo na boa encontrar os meus fones. Encontrei-os, vou a sair de casa, lembro que nem fechei a porta, mandei uma mensagem para o grupo, olha pessoal, tipo, saí de casa, fechei a porta que eu não tive tempo. E quando já estava mesmo a chegar à estação, porque a estação tinha 2 lados, e a verdade é que o lado perto da minha casa era o lado de quando eu vinha do trabalho, chegava lá. Estão a entender o que estou a dizer? Ou seja, eu tinha de ir para o outro lado da estação para apanhar este comboio para ir para o centro da cidade. E no momento em que eu estou a chegar ao lado, perto da minha casa, está o comboio tipo já a ir embora. E depois eu fui ver na aplicação e afinal o comboio nem sequer estava tipo atrasado. Eu devo ter, não sei, devo ter pensado que estava atrasado, mas não. Então fui ver quando é que era o próximo comboio. E a verdade que é uma estupidez é que naquela estação, apesar de ser uma viagem de 3 minutos, os comboios eram quase tipo de hora em hora. Chegava a uma certa hora do dia em que os comboios eram de hora a hora. E eu não tinha tempo para esperar pelo próximo comboio, então pensei, olha, que se lixe, vou a pé, que tenho tempo de ir a pé com calma também. Então, comecei a minha jornada para o trabalho e passei pelo parque de Burley, que é o parque onde eu passava sempre que ia a pé para o trabalho. E no fundo do parque, vejo uma cadelinha. E pá, fiquei tipo a olhar bué para a cadelinha, porque pensei, olha, eu acho que vi no Instagram que a Ana tem uma cadela. E parecia bué a cadela da Ana. Até que vou, tipo, chego mais perto e era de facto a Roxy, que é a cadelinha da Ana, e a Ana. E foi aí que eu conhecia pela primeira vez, pessoalmente. Porquê? Porque perdi o comboio. Depois ainda estivemos um bocadinho à conversa e nós já tínhamos planeado mais ou menos encontrarmos passado umas semanas no carnaval brasileiro que ia haver em Leeds, que o meu amigo Gustavo estava a organizar, mas eu lembro que a Ana até estava um bocado nervosa, porque de facto nós nunca nos tínhamos conhecido, íamos nos conhecer tipo assim, numa festa, tipo ia ser um bocado estranho, então foi muito engraçado, tivemos ali um bocado à conversa, porque eu ainda tinha uns minutos para gastar, e depois é que ele disse, olha, tipo, vou ter de ir embora, desculpa, porque vou chegar atrás ao trabalho, e desde aí, pá, estávamos constantemente juntas, vivíamos bastante perto uma da outra e tornou-se ali na amizade que temos hoje. E no fundo foi porque eu perdi o comboio, porque me atrasei, porque não sabia dos meus fones. E depois também houve um dia, que também são estas coisas que nos ficam presas na memória, e eu acho que há uma beleza em uma pessoa que não se lembra de muito lembrar-se de coisas tão específicas, que é o meu caso, que foi, eu ainda estava, se não me engano, estava no segundo ano de universidade e ainda morava na residência de estudantes que era tipo 20 minutos do centro de Huddersfield. E eles tinham autocarros, acho que os autocarros eram tipo de meia hora que paravam logo na universidade. E eu não queimei a torrada, mas deixei cair os meus cereais com leite no chão da cozinha. E fiz tipo grande porcaria, é que não sei se vos acontece, mas há vezes em que vocês deixam cair uma coisa e nada se parte. Por exemplo, eu já deixei cair imensos copos que nunca se partiram, pois no momento em que tenho de ir para algum lado, em que tenho de fazer qualquer coisa, algo me cai, pá, escaca-se todo. E isso aconteceu com os meus cereais. Eu ainda tinha um bocadinho de cereais e um bocadinho de leite que já não me apetecia comer mais e deixei-os cair, tipo, fiz grande porcaria, tive de limpar aquilo, não é? Porque a cozinha eu partilhava com mais pessoas, tipo, ia ser nojento. Então demorei um tempinho a limpar aquilo, então acabei por ter de esperar para aí 15 minutos pelo próximo autocarro porque tinha perdido aquele. E coincidência das coincidências, no momento em que eu chego à universidade, onde as portas do autocarro abrem, eu lembro-me de ainda ter para aí uns 10 minutos antes da minha aula. Então estava com calma e eu, por acaso, é uma das coisas que não sei, sempre fiz. Nos autocarros eu tinha sempre a mania de me sentar nos primeiros lugares da frente. Não sei porquê, não sei, mas não fazia questão de ser tipo a primeira a sair do autocarro, principalmente quando via, pronto, pessoas que
que tinham claramente mais pressa do que eu não me importava de esperar. É a mesma cena que nos aviões, eu também não me importo de deixar toda a gente sair e depois sair eu, tipo, não tenho problema nenhum. E nesse dia, então, eu lembro-me de sentir que não estava com pressa, então, esperei que o pessoal saísse todo dos autocarros, porque aqueles autocarros tinham 2 andares, então nós às vezes estávamos a ser simpáticos e deixávamos o pessoal do andar de cima, tipo, sair primeiro. Então, no momento em que eu estou a sair do autocarro, está a passar o Tato. E nós naquela altura ainda não éramos muito, muito amigos. Conhecíamos-nos, sabíamos, pronto, eu sabia que ele era espanhol, ele sabia que eu era portuguesa, mas não tínhamos assim grande confiança. E por acaso ele viu-me e falámos um bocadinho. Ele perguntou-me até se eu ia ter aula, eu disse que sim. Ele disse também que ia ter uma aula, e depois estivemos ali um bocadinho à conversa e não demos pelo tempo passar, no fundo foi isso. Soa extremamente poético, mas é apenas a realidade. E quando eu vou ver as horas, apercebo-me que a minha aula já tinha começado há 10 minutos. E eu não sei se isto é igual em todas as universidades do mundo, mas pelo menos na minha universidade, se tu chegasses 10 minutos atrasado, podias ir, mas já não contava a tua presença. Ou seja, tu tinhas até aos 10 primeiros minutos da aula para marcar a presença. Depois desses 10 minutos, até podias ir, podias ficar lá tipo a hora inteira, que não contava para nada. E naquele momento, não vou mentir, eu estava na fase que era, são aulas importantes, que eu considero importantes, ok, eu vou. São aulas que eu sei que vou apanhar uma seca, se já estou 10 minutos atrasada, se já vai contar como falta, não vou. Então eu vou ver o meu horário e disse, olha, já perdi a minha aula, o Tato tem exatamente a mesma reação, e eu disse-lhe, tipo, e depois ele foi bem querido e disse, desculpa, foi minha culpa, e eu, não tem mal, e disse, olha, já não vou, e ele disse, também já não, e depois ficámos, tipo, essa hora de aula juntos, fomos ter ao centro, não é, tipo, é cantina, mas era tipo uma cena que agora está-me a escapar o nome, que era tipo no... como é que se dizia? Student Hall, não sei dizer, estou-me a esquecer das palavras agora em português, mas é basicamente tipo onde está a associação de estudantes, o refeitório, essas coisas todas, as lojas, etc. Então ficámos lá, tivemos tipo uma horita a falar de música, a falar de vida, depois lembro-me que a Helena e o Fen vieram ter connosco, e foi assim se calhar o primeiro momento que eu tive contato, que me fez pensar, tipo, este gajo é mesmo fixe, tipo, é mesmo um gajo porreiro, é espanhol, mas é porreiro. E agora, eu penso que isso só aconteceu porque eu perdi o primeiro autocarro, porque deixei cair os meus cereais com leite ao chão. E a verdade é que vocês podem estar a pensar, Maria, mas nisso também perdeste uma aula. Bro, será que perdi? É que eu acabei o curso na mesma, sem problemas. Por isso, no fundo, perdi uma aula, ganhei um amigo para a vida inteira, então conto com isso. Mas tipo, certamente há mais exemplos que agora não me estou a lembrar, estou-me só a lembrar desses dois, que foram coisas que me fizeram atrasar, mas que me trouxeram muita coisa boa à minha vida. E vocês certamente, se fizerem este pequeno exercício, conseguem também chegar assim à conclusão que houve momentos em que ou perderam o autocarro ou fizeram aquilo atrasou-vos e que depois se calhar tiveram momentos muito, muito bons. E é bem engraçado ver como certas coisas que parecem super pequenas, tipo, atrasei, pronto, não tem mal, conseguem contribuir de forma tão positiva para as nossas vidas. E eu também acredito que, de certa forma, isto é uma teoria que eu também tenho, que é, no fundo, o nosso destino já está traçado, mas somos na mesma nós que o traçamos. Estão a entender o que eu estou a dizer? Imaginem que temos um caminho, o caminho A, e depois temos o caminho B. E somos nós que temos o livre-arbítrio de escolher qual é o caminho que queremos ir. E a verdade é que há um destino no final do caminho A e há outro destino no final do caminho B. Estes destinos já estão traçados, mas somos nós que vamos escolher a qual vamos. Então eu acho que isso é magnífico, a forma como o mundo funciona, acho que é brutal. E agora que eu falei de livre-arbítrio, eu sei que as aulas tipo de filosofia conseguiam ser tipo muito secantes, mas eu não vou mentir que quando aprendemos a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, qualquer coisinha acendeu na minha cabeça, porque eu acho que é aquele tipo de conhecimento que para muita gente é tipo, que importa, eu não quero saber, mas para mim foi uma cena que alterou a química do meu cérebro.
E eu acho incrível, e por acaso é uma das coisas que, felizmente, eu acho que não há assim nenhuma, agora não é que sou adulta, não há assim nada, nenhum tópico, nenhuma área que eu tenha grande conhecimento e que faça tipo, não é fazer questão que as pessoas saibam, mas não vou corrigir as pessoas, tipo, que não têm conhecimento sobre esse assunto. Estão a ver quando vocês estão a falar, tipo, eu ontem comi tomate, é o único legume que eu gosto. Actually, tomate é uma fruta. Estão a ver esse tipo de pessoas? Eu acredito que muitas delas vêm de um espaço de não de quererem ser estúpidas, mas simplesmente querem dizer, tipo, olha, na verdade, sabias que o tomate é uma fruta e não um legume. Mas eu também sinto que há sempre uma forma, estão a ver, diferente de abordar as coisas. E eu, quando era mais pequena, tinha bué essa mania com tudo o que era relacionado com música. E agora sinto que já tenho um bocadinho mais de calma nesse assunto. E digo as coisas com mais calma. Porque no fundo tenho, pronto, o livre-arbítrio de poder escolher entre ser uma pessoa estúpida ou uma pessoa com maturidade, que é uma coisa que eu sinto que falta cada vez mais nestas pessoas que usam genuinamente o livre arbítrio da forma como querem. E não sei, eu fico-me a questionar, tipo, porquê, não é? Tipo, usam, eu nem digo a liberdade, não é? Mas mesmo o livre-arbítrio para fazerem coisas estúpidas e também acabam por influenciar a vida das outras pessoas de forma negativa. E no fundo, não é? O livre-arbítrio, como é que eu vou explicar isso? Estou aqui a tentar pensar num exemplo. Eu acho que o exemplo mais que eu lembro que foi se calhar o exemplo que a professora de filosofia nos deu, é que um prisioneiro tem o livre-arbítrio para pensar, mas não tem a liberdade para sair da prisão. Estão a entender? O livre-arbítrio no fundo é as escolhas, pronto, que fazemos. A liberdade já é um bocadinho, é diferente. A liberdade é algo é algo limitado. Eu sinto que cada vez mais então as pessoas usam este livre-arbítrio para poderem ser só estúpidas, e eu sinto que isso demonstra-se muito nas redes sociais, e eu cada vez mais acho, eu não sei se vocês estão na mesma opinião que eu, e também nem quero saber, para ser sincera, por isso é que é o podcast sobre mim e não sobre vocês, mas eu concordo que menores de idade não devam ter acesso total às redes sociais. E por acaso no outro dia vi uma notícia, que acho que saiu no Expresso, que cada vez mais temos crianças jovens com mentalidades machistas porque consomem conteúdos relacionados com isso, que é o homem que tem de dominar a mulher, que a mulher tem de ser uma escrava, tem de fazer tudo o que o homem quer, e eu sinto que isso também é muito culpa, obviamente. Não vou dizer só dos pais, mas eu sinto que os pais também têm de ter algum tipo de responsabilidade sobre aquilo que o filho vê ou não vê nas redes sociais, ou no telemóvel, ou na televisão, mas também é muito culpa de nós, enquanto sociedade, que permitimos que estas pessoas consigam dizer isto sem consequências. Ou seja, eu, se agora me quisesse armar em estúpida, criava uma conta falsa e dizia tipo, pronto, morte a todas as mulheres, e posso-vos garantir que ia ter, se calhar 90% dos comentários eram homens, principalmente homens brancos, a apoiar-me. E onde é que estão as consequências disso, não é? Este espalhar ódio agora de forma gratuita nas redes sociais, eu acho que é horrível. E tivemos aquele lá, o Mário Machado, que chegou a ser, que foi preso por várias coisas, mas um dos motivos pela qual ele foi preso, porque ele de facto espalhava ódio, principalmente ódio relacionado às deputadas do Bloco de Esquerda, e nós estamos tipo a dizer que elas são umas chatas, cardalha. Não, estamos a dizer tipo, se eu pudesse, viu, lá, vás, pronto. E claro, se vocês também forem pesquisar essa notícia, vocês vão ver imensos comentários de pessoal a dizer nestes dias já não se pode dizer nada. E por norma, quando esses comentários aparecem, é porque é pessoal a dizer coisas
horríveis. Tipo, ninguém que diga a primeira fatia do pão de forma é a melhor, que depois vai dizer, nestes dias já não se pode dizer nada. Não, mano, claro que não podes dizer nada se queres, tipo, ser um atrasadinho mental que não respeita direitos humanos e valores éticos. Não se pode dizer, não se pode fazer comentários racistas, claro que não, porque é que haveria de se poder? Mas no fundo pode, não é? Porque as redes sociais também estão cheias disso, que são pessoas que genuinamente se escondem por trás de perfis, maior parte falsos. Agora com esta epidemia também da inteligência artificial, onde nós podemos ir ao chat e dizer que cria uma imagem de um rapaz assim, 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 as pessoas aproveitam-se muito disso porque se escondem, pronto, por trás de uma máscara, porque também eu acredito que esse tipo de pessoas que usam as redes sociais desta forma são pessoas que devem estar muito tristes com a vida delas e devem ter muitos problemas mentais. Acredito que são aquelas pessoas que é sexta-feira à noite, todos os amigos foram sair, mas não a convidaram, porque é uma pessoa chata e burra e é um grunho. Mas é horrível como as pessoas ainda conseguem escolher ser má pessoas. Há sempre aquela frase que é you can be whatever you want, just be kind. E cada vez mais as pessoas estão tipo a ir pelo lado contrário do que é ser tipo, nem digo empático, mas ser, sei lá, educado, que eu acho que é um senso comum. Mas apesar do senso ser comum, nem toda a gente o tem. E cada vez mais existem pessoas que usam este livre-arbítrio. E esta também, no fundo, é liberdade, porque é o que eu digo. São pessoas que vão para as redes sociais, dizem o que querem, não há qualquer tipo de consequência. O que é ridículo. E principalmente eu acho que a rede social que é mais forte é possivelmente o Twitter. E o Twitter já foi a minha rede social favorita, porque houve uma altura lá para possivelmente 2016, 2017 que o Twitter era mesmo muito, muito fixe. Vocês conseguiam se divertir à brava com o Twitter e agora já aparecem estes, não é, chamam-se os trolls da internet, que são pessoas que claramente só querem irritar as outras pessoas e dizem cada barbaridade que eu quero no fundo acreditar que não acham mesmo aquilo, só se querem armar em parvos porque não devem ter atenção nenhuma. Pronto, os amigos nos convidaram para ir ver um fino ao Afonso. Mas no outro dia, por acaso, eu vi um tweet que também me deixou a pensar, que é, se o Hitler fosse da nossa geração, ia haver pessoas que o iam defender. E 80% dos comentários é pessoal a dizer tipo, claro que sim, porque ele não era assim tão má pessoa. E eu é o que eu digo, eu gosto de pensar que estas pessoas estão só tipo a trollar, a fazer uma piada, mas depois lembro-me que de facto há pessoas que defendem o Trump, e quando eu penso tipo Hitler, temos dois, eu só me lembro do Trump, então penso, ok, se há pessoas que apoiam o Trump em 2026, um pedófilo violador, se calhar sim, vai haver pessoas que também iam apoiar o Hitler, e isso é um bocado assustador, não vou dizer que não, mas é aquela cena do senso comum, é comum, mas nem toda a gente o tem. E também eu arranjo sempre uma forma de culpar as coisas negativas que acontecem no mundo na inteligência artificial. E no fundo, não tem assim uma correlação, aquilo que eu disse anteriormente, com o que eu vou dizer agora. Mas no outro dia, estava eu no Facebook, que é também uma rede social, tipo, qualquer dia apago o Facebook. Só porque eu não tenho paciência, não aguento. Tipo, é porque eu imaginem, no Twitter, quem é que usa o Twitter? Tipo, homens virgens de 40 anos que, nenhuma mulher tipo, falou com eles, então eles querem, tipo, a fúria e a raiva que têm, vão para o Twitter dizer asneiras. Quem é que usa o Facebook? Pessoas que têm idade para ter juízo. E eu não aguento ver pessoas que tiveram o privilégio de estudar, de se educar, a ter comentários tão estúpidos, então não me controlo. Então qualquer dia eu acho que vai mesmo tipo apagar o Facebook, porque agora já estou mais calma e já tento ter também um bocadinho mais, não é de paciência, é o contrário de ter paciência, porque antes que é assim, se nós vamos começar, eu não vou dizer um debate, porque acho que é uma palavra também um bocado forte, mas vou dizer tipo, se vamos começar uma conversa sobre um tópico, eu vou-te ouvir até ao final. E agora tenho aprendido que eu não o tenho de fazer, graças a Deus Nosso Senhor, porque tenho a oportunidade e o livre-arbítrio de escolher não
ouvir as pessoas falar até ao final. Porquê? Porque eu na altura achava genuinamente que nós conseguíamos mudar tipo, a opinião das pessoas como quem não quer nada. Porque é o que eu digo, quando nós estamos a falar, tipo, principalmente em direitos humanos, eu sinto que. Porque é como ouvir duas opiniões distintas, não é? São. Prontos. E cada vez mais me apercebo que não, que as pessoas pensam assim, querem pensar assim para o resto da vida e está tudo bem com isso. Se eu me considero intelectualmente superior, sim, vou sempre considerar. Porque graças a Deus tenho educação suficiente para saber que o privilégio que eu tive nem toda a gente tem. E que o mundo infelizmente ainda é muito injusto para muitas pessoas, não é por não ser para mim que não vai ser para se calhar um amigo meu um dia destes. Por isso gosto de me considerar intelectualmente superior e não tenho problemas nenhuns em assumir isso publicamente, e está aqui dito. Mas agora no Facebook eu já não nem comento 2 vezes, estão a ver? Se calhar faço uma piadinha uma vez, mas depois quando vejo que as pessoas respondem, tipo, ignoro. Por isso eu qualquer dia faço assim uma loucura e apago o Facebook. Porquê? Porque agora o Facebook também faz-nos ver tipo anúncios de 5 segundos. Epá, por amor de Deus, eu por acaso recebi uma notificação há umas semanas que era se eu queria pagar para não ver anúncios. Eu tipo, não. Porque o Facebook em si já está cheio de anúncios. Agora, não sei se vocês já perceberam, mas quando querem fazer scroll down, às vezes a página tipo não atualiza logo porque diz que é uma pausa para um anúncio. Bro, eu já tinha estes anúncios, agora aqui, tu achas mesmo que eu vou querer estar a ver, pronto, eu sou cusca, quero ver as coisas das outras pessoas e de repente não me deixas porque está um anúncio de uma mala. Achas mesmo que eu vou querer comprar essa mala? Não, agora estou ainda irritada com essa empresa de quem faz a mala que me está a proibir de ser cusca e de completar o meu scroll down. Pá, Facebook, por amor de Deus, get a grip, get a life, vocês já são multibilionários, querem mais dinheiro para quê? Vão-me dar? Vão? É que se é para me dar eu vejo os anúncios que vocês quiserem. Mas pronto, é mais uma das razões para a qual eu em breve irei apagar o Facebook e irei anunciar que irei apagar o Facebook. Mas o grande motivo pelo qual eu mencionei o Facebook foi porque estava no Facebook e pá, tipo, eu até disse ao meu pai isto e ri-me nos boés porque foi mesmo hilariante. Eu estava a fazer scroll down, já depois de ver os meus anúncios, e vi uma publicação de uma pessoa com texto claramente ChatGPT sobre caça. E eu fiquei tipo, vais mesmo dizer que tu abriste o teu computador, o teu telemóvel, escreveste ChatGPT e disseste: faz-me uma descrição para uma foto sobre caça. Vais mesmo dizer que tiveste de utilizar a inteligência artificial para escrever 3 frases sobre caça? Epá, desculpem, mas o que é que se passa com esta gente? Vocês, nunca está a julgar, nunca está a espalhar ódio, mas vocês que usam o ChatGPT para tudo e mais alguma coisa, vocês não sentem a vossa criatividade a ser cada vez mais limitada? É que eu não estou a dizer outra vez, há uma grande diferença entre utilizarmos a inteligência artificial como uma ferramenta. Eu não te vou criticar se tu acabaste de escrever a tua tese e queres que o ChatGPT te corrija ou te diga ideias. Vou-te criticar se tu dizes: chat, a minha tese é sobre tomadas. Escreve 15 páginas sobre isto com referências bíblicas. Vou-te julgar, estás a ver? Tipo, aí não estás a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, estás a tirar proveito. Mas vocês não sentem mesmo, tipo, ao fazer este tipo de perguntas, vocês não sentem mesmo a vossa tipo, criatividade a ir embora? É que eu tenho momentos em que eu às vezes fico a olhar para a parede e penso tipo, ei, o que é que se passa? Não estou a conseguir tipo, ter um pensamento. Mas então se eu utilizasse o ChatGPT, era como se eu agora dissesse tipo, chat, faz-me um episódio de podcast. Tipo, mas o que é isto? Tipo, não é? Tipo, o que é que se passa? O que é que se passa? Eu sinto que, não sei, que felizmente, olhem, acabei a universidade quando tinha de acabar, porque também sinto que ia acabar por mais cedo ou mais tarde cair na tentação de pedir ao ChatGPT para me fazer tipo trabalhos. Não vou dizer que não, também não vou ser hipócrita, possivelmente iria pedir isso. E acho que isso ia ser tipo o grande primeiro passo para eu nunca mais ser uma pessoa criativa. Por isso acho que é bem perigoso quando vocês tipo, nem conseguem sequer escrever uma frase sobre uma música que estão a ouvir porque não sabem se ouve, leva H ou não. Sem perguntarem primeiro ao chat. Pá, pronto.
Eu arranjo sempre uma forma de fazer o final do episódio algo tipo negativo sobre a inteligência artificial. E eu acho que vocês já perceberam que eu sou um bocado contra. Um bocado não, um bocadão. Um bocadão bem grande. Tipo, imaginem que se o meu ódio pelo ChatGPT fosse um panado, era o panado maior que o pão. E uma coisa que eu agora, este pensamento muito aleatório que eu tive, é que eu acho que é bem engraçado como vocês já, se eu for a pensar bem, vocês já me conhecem muito bem só de ouvirem o meu podcast. E não me levem a mal, eu sei que eu tenho pessoas que já me conheciam antes sequer do podcast existir, mas há também uma grande parte de pessoas que me conhece através do podcast e genuinamente me conhece tipo a sério. Sinto que estou a cumprir a promessa que fiz a mim mesma quando comecei tipo, a levar o podcast mais a sério e a querer fazer tipo videozinhos para a internet, que era tipo manter-me fiel a mim mesma. Eu não tenho, nem nunca vou ter medo de dar a minha opinião, nem de falar de certas coisas, porque sinto que eu sou assim na vida real e também me deixa muito feliz às vezes quando pessoas que me conhecem, que convivem comigo, dizem que de facto estar comigo no café ou estar a ouvir o meu podcast é igual. E eu gosto disso. Estão a ver, gosto muito disso. E pronto, no fundo eu acho que isto também transmite que eu nunca na vida ia ser capaz de patrocinar jogos de apostas tipo online, nem casinos ilegais, porque sou tão fiel a mim mesma, à minha ética, que pá, mesmo que se me oferecessem tipo 1 milhão de euros, se calhar havia tipo 1% de mim que dizia tipo aceita e depois tipo pede desculpa e desculpa, não sei o quê. Mas não, eu não ia conseguir, por isso se algum casino online estiver tipo a acompanhar o meu podcast, não quero, está bem, tipo não quero. Mas se a Nestlé estiver a acompanhar o meu podcast, por favor, patrocinem. Tipo, por favor. Eu já faço publicidade gratuita à Nestlé. Os meus amigos são a prova disso. Vocês não acreditam em mim? Perguntem aos meus amigos. Sempre que vamos a um sítio e não há gelados da Nestlé, eu reclamo. E sempre que vamos a um sítio e há gelados da Nestlé, eu fico bem feliz. Em Madrid eu fiz isso com a Guedes, com a Xenia e com o Igor. Por favor, Nestlé, tipo, por favor, patrocina-me. Eu só quero comer o máximo de bolacha de graça para o resto da minha vida. Ok, Nestlé, pensa nisso, Nestlé. Eu um dia, e isto é também os meus sonhos a falarem mais alto, e no fundo é eu a fazer manifesting, mas eu um dia vou cortar esta parte que eu disse, e por favor, Nestlé, patrocina-me, para anunciar que sou patrocinada para Nestlé. Sonhar é de graça. Mas os Maxi Bond Cookies já estão para aí a 3,60€. Nestlé, como é que é?